Olá, turma. Essa é a aula sobre princípios de projeto, utilizando o material do professor Marco Túlio Valente. Em qualquer engenharia, uma das grandes dificuldades de qualquer grande projeto é como decompor esse projeto para que cada pequena parte seja trabalhada da forma mais independente possível. E software também tem esse mesmo problema, né? Como eu vou dividir o problema de criar um software complexo em partes que sejam mais fáceis de serem resolvidas de forma independente ou construídas de forma independente. Então aqui a gente vai conversar sobre alguns princípios de projeto que ajudam a decomposição desses sistemas complexos. Então, quando a gente fala que a gente está fazendo projeto de software, ou seja, design de software, a gente está falando de pegar a ideia geral do problema, que a gente chama de problema inteiro, o problema grande, e subdividir em algum tipo de partes. A forma como a gente divide essas partes pode variar bastante. Por exemplo, se você está trabalhando no sistema web, você pode, por exemplo, dividir o seu problema entre front-end e back-end, criar uma interface, né, uma API de acesso ao back-end a partir do front-end e desenvolver essas duas partes de forma separada. Mesmo no front-end ou no back-end, você também pode fazer outras subdivisões, como por exemplo, no front-end você pode dividir temas ou partes do sistema, e o back-end da mesma forma, ou seja, quais são as informações que estão sendo manipuladas, as regras de negócio. Então a gente pega um problema de software, um projeto de software, a gente vai decompondo em partes até que chegue em partes fáceis de serem trabalhadas de forma direta e independente na implementação do sistema. Aqui sempre tem uma leve confusão, principalmente quando a gente transita entre o inglês e o português. É que no português a gente tem uma palavra só para project e design, que é a palavra projeto. A gente está falando aqui de projeto no sentido de design, não está falando de projeto no sentido de project, que é o esforço para criar alguma coisa, qualquer tipo de projeto, né? A gente está falando no sentido de design. Então a gente vai falar em projetar. Quando a gente falar em projetar, a gente está falando de quebrar complexidade, separar o sistema que precisa ser feito em partes menores, mais fáceis de serem lidadas. Eu dei, por exemplo, o exemplo do front-end e back-end. Aqui, nesse slide, a gente tem um exemplo, por exemplo, de um compilador, né? Ou seja, você tem uma linguagem, você tem um programa escrito em uma determinada linguagem e você quer construir uma versão daquele programa em outra linguagem, por exemplo, em uma linguagem de máquina, mais baixo nível, como, por exemplo, um gerador, um assembler. Então, ao longo dos anos, as pessoas dividiram a complexidade do compilador em vários temas, né? Primeiro a análise léxica, depois a análise sintática, depois a análise semântica, depois a geração de código. Isso aqui foi uma estrutura natural que apareceu a partir de vários estudos sobre qual é a melhor forma de quebrar a complexidade de um compilador. Cada projeto de software ele vai ter as suas peculiaridades, mas você tem grandes temas, né? Por exemplo, se você tem uma aplicação mobile que precisa fazer uso de banco de dados, algum tipo de função na retaguarda, então você vai ter o aplicativo e vai ter uma retaguarda que vai estar servindo de base para aquele aplicativo. Da mesma forma como se você tiver uma aplicação web, você vai ter a parte da casca, o front-end, e vai ter a parte da retaguarda. Se você tiver, por exemplo, um aplicativo desktop que funciona de forma isolada, ele vai ser uma única aplicação instalada no computador das pessoas e vai ter uma divisão interna, né? Então, esse nível de separação aqui, ele não tem limites. Você pode separar em quantas unidades e temas forem necessários para gerenciar o desenvolvimento do seu sistema. E aí existem vários nomes que a gente pode dar para essas partes menores. A gente pode usar um termo geral como módulo, mas dependendo da linguagem que você está usando, você vai ver nomes como pacotes, componentes, classes. Todos eles são sinônimos, né? Por exemplo, no Java você tinha classe como sendo a unidade menor, né? Ou seja, uma classe era um arquivo de código.
você tinha os pacotes que agrupavam várias classes, mas você pode ter, dependendo em outras linguagens, você pode ter, por exemplo, uma classe, mais de uma classe no mesmo arquivo. Então, em cada plataforma que você for trabalhar, em cada linguagem que você for trabalhar, você vai ter que se interar sobre como as pessoas, como os designers do framework, como os designers da linguagem, chamam essas partes menores. Claro que na menor parte possível do sistema a gente vai ter as funções, né, e as linhas de código. O grande pulo do gato de você quebrar a complexidade dos sistemas é você investir em abstrações, né? O que é a abstração? A abstração é a sua capacidade de usar uma parte de um sistema, um módulo do sistema, uma função do sistema, uma classe do sistema, sem precisar conhecer os detalhes de como aquele resultado é retornado para você, né? Então, por exemplo, aqui usando novamente o exemplo do compilador, o analisador léxico, a análise léxica, é aquela parte que faz a separação inicial dos termos que são usados no programa, né? Então, uma forma de você acessar todas as palavras que tem num arquivo de código é você ir uma palavra de cada vez, né? Que no domínio da análise léxica a gente chama de token. Né? Então, token é cada palavrinha, né, separada por um espaço ou separada por uma quebra de linha, que compõe o texto de um programa de computador. Então, por exemplo, esse código aqui bem simples que está ilustrado, ele consegue fazer o quê? Ele consegue acessar o próximo token, né, da leitura. Então, você imagina que você pegou esse scanner, você alimentou esse scanner com um arquivo de código e você vai varrer esse arquivo de código pegando sempre o próximo token, a próxima palavra. Então veja que a gente consegue usar de forma simples, mas não necessariamente a implementação é simples. É só porque para esse momento aqui você abstraiu, né? Ou seja, você abstraiu a complexidade de identificar qual é o próximo token e colocou essa dificuldade toda embutida dentro de uma função. Existem exemplos mais simples, por exemplo. Imagine que você quer uma função que converte um valor em graus Celsius para graus Fahrenheit. Você pode, sempre que você precisar no seu código, escrever a fórmula, que é bem simples, ou você pode colocar essa fórmula dentro de uma função e simplesmente pedir para fazer uma conversão. Quando você coloca essa fórmula, esse cálculo dentro de uma função e no restante do programa você acessa apenas essa função, você criou uma abstração. Então, em linhas gerais, o que a gente vai comentar aqui nessa aula são algumas propriedades de projetos que elas ajudam na abstração. Elas ajudam a quebrar as partes e fazer com que essas partes menores elas tenham níveis de abstração entre elas tenham interfaces que possibilitem uma parte usar a outra, interagir com a outra sem necessariamente conhecer detalhes da implementação. Aqui são alguns dos princípios principais do projeto de módulos de um sistema. A gente não vai comentar todos, mas tem tudo isso no capítulo. Propriedades de projetos, né? Integridade conceitual. Então, a integridade conceitual ela tem a ver com coerência, no sentido de que você mostra um conceito no seu sistema sempre de forma consistente, uniforme. Então, o seu sistema, quando ele vai mostrar alguma coisa, algum tipo de função, ou vai apresentar alguma informação, ele sempre apresenta aquela informação da mesma forma, com a mesma estética, usando o mesmo padrão. Por exemplo, imagina que você tem um botão sair, que você precisa ter esse botão sair em várias telas. Poderia ser, por exemplo, um botão voltar, né? Ou seja, a opção para você estar navegando na sua aplicação. Então, imagina que o botão sair, ele recorrentemente aparece em várias telas do seu sistema. Imagina se o botão sair em cada tela fosse diferente. Em uma tela ele é verde, outra tela ele é vermelho, outra tela ele é amarelo.
Na outra tela ele está no canto superior direito, em outra tela ele está no canto inferior esquerdo, em outra tela ele está no meio, na parte de baixo, ou no meio, na parte de cima. Então, isso criaria uma confusão constante no uso do seu sistema. Então, essa seria um tipo de integridade conceitual do ponto de vista estético. Um outro exemplo, se o seu sistema vai, por exemplo, apresentar tabelas para o usuário, o ideal é que essas tabelas elas tenham sempre o mesmo layout na medida do possível. Então, por exemplo, você vai ver uma listagem de vendas do mês. A listagem de vendas do mês ela vai mostrar resultados de vendas consolidados pelo total mensal. Aí imagina que você vai agora em outra parte do sistema mostrar as vendas do semestre. Aí na página de vendas do semestre você mostra um layout totalmente diferente. As colunas estão em outra sequência. A parte de cor, a parte de formatação está toda diferente. Isso novamente vai criar uma confusão para o usuário. Ele não vai ter uma noção da questão conceitual, ele não vai perceber uma uniformidade. Então ele vai ser mais difícil para aquele usuário aprender a usar o sistema. Um outro exemplo, questão de formatação, por exemplo, de números decimais. Imagina que você está tratando com valores. Se você vai trabalhar com 2 casas decimais, você trabalha com 2 casas decimais no sistema inteiro. Se você precisar trabalhar um determinado valor com 3 casas decimais e outro com 2 casas decimais, tem que ficar bem claro para o usuário qual é a diferença conceitual entre aqueles 2 valores para você estar mostrando esses valores de forma diferente. A integridade conceitual ela também se aplica na questão interna de como você trata essas informações, né? Por exemplo, você vai guardar um número. Você vai guardar um número usando um string ou você vai usar o número guardando um ponto flutuante? O que você escolher, você deve ser coerente ao longo do seu design, porque senão você vai ter problemas de inconsistência, né? Mais no futuro que podem levar a problemas graves, né? Por exemplo, uma aeronave, uma espaçonave da NASA já foi perdida por causa de um erro de cálculo. Você tinha um erro de cálculo que era feito com pontos flutuantes de tipos distintos. E por conta disso, porque uma parte do sistema usava um tipo de ponto flutuante e outra parte do sistema usava outro tipo de ponto flutuante, na verdade a outra parte do sistema usava inteiros, em vez de usar ponto flutuante, você teve um erro de 500 milhões de dólares. Então, a integridade conceitual, ela é tanto do ponto de vista de percepção do usuário, como também do ponto de vista de percepção interna de como o sistema é construído e como é projetado. Outros exemplos aqui de como a gente pode deixar o código mais íntegro é você ter, por exemplo, padrões de nomes, né? Por exemplo, aqui você tem nota total e nota média. Você vê claramente que existe um padrão aqui diferente, né? Essa aqui usa o underline, essa usa aqui a notação polonesa. Qual das duas é melhor? Nenhuma é melhor do que a outra. Você pode achar argumentações de que existe uma melhor. O melhor é você sempre ser fiel a um tipo de notação, porque isso aí fica consistente ao longo do seu projeto. Aqui, por exemplo, imagina que você está trabalhando no front-end e o seu front-end está bem desacoplado do seu back-end. Você criou uma API REST, você conversa com o seu back-end de forma extremamente desacoplada. Mas imagina, por exemplo, que páginas diferentes do seu sistema usam frameworks diferentes. Então você tem uma parte do sistema que usa Angular, outra parte que usa Vue, ou usa React, e isso vai trazer uma confusão para o cliente. Pode ser imperceptível, pode ser o mesmo look and feel, né, a mesma estética, mas internamente vai ser muito ruim para o desenvolvimento do sistema. Então, você atinge integridade conceitual quando você consegue ter uma coerência, uma padronização das funcionalidades dentro do sistema. E isso é uma coisa que a equipe vai percebendo com o tempo, à medida que vai desenvolvendo o sistema, de perceber essa padronização. Veja que a gente está preocupado com o quê? A gente quer tanto facilitar o uso do sistema, fazer com que os usuários aprendam rápido a usar o sistema, como a gente também quer que o sistema seja fácil de manter.
Então, quanto mais padronizado, mais rápido o seu usuário aprende a usar o sistema, entende as funcionalidades do sistema e você consegue fazer as manutenções ao longo do ciclo de vida do sistema. Uma das coisas que dificulta bastante quando a gente está desenvolvendo o sistema é se todas as partes do código acessam os dados diretamente de outros módulos. Então, isso traz uma pressão muito grande, porque cada rotina que vai trabalhar aqueles dados precisa manipular diretamente os dados. E isso faz com que boa parte da complexidade de tratamento dos dados fique espalhada no sistema. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é ocultar a informação, information hiding, que é tentar deixar a informação oculta e a gente só fornecer para outros módulos a possibilidade de acessar ou de mandar comandos para atualizar aquela informação. Então vamos olhar aqui rapidamente esse código. Tá? O que esse código está fazendo? Ele é um módulo de controle de estacionamento. Esse controle de estacionamento aqui precisa guardar informações dos veículos. E ele tem aqui um mapa, né, uma hash table, que recebe um par de chave valor. E o estacionamento ele tem uma série de veículos que são registrados aqui nesses pares de chave valor, string da hash table. O que é que tem dentro dessa string? O que é guardado em cada uma dessas strings? Quando a gente olha para o método aqui principal, é que a gente vê que um estacionamento, quando ele é criado, ele pode receber carros, né? A primeira string, né? A chave, vai ser a placa, e a segunda chave vai ser o modelo do carro. Isso é como esse código está estruturado. Qual é o problema aqui? O problema é que, para utilizar o estacionamento, esse código aqui da main, ele é como se fosse um código externo a essa classe, né? Ele está colocado aqui apenas para facilitar o slide. Mas esse código aqui é um código externo à classe. Mas ele precisa saber exatamente como é a estrutura de armazenamento interno do estacionamento para poder guardar diretamente um veículo lá. Então, o código externo acessa o estacionamento, acessa a lista de veículos e insere diretamente um veículo nessa lista. Isso aqui é uma quebra do encapsulamento da informação. A gente está expondo a estrutura interna de registro dos veículos para um outro módulo do sistema. Ok? Então, como é que a gente evita que os clientes, o que quer dizer cliente aqui? Cliente é o módulo que está usando os serviços do estacionamento. A gente diz que esse é o módulo cliente, esse aqui é o módulo servidor, no sentido de fornecer um serviço. Como é que eu faço para evitar que os clientes de estacionamento precisem saber a estrutura interna? A gente precisa criar uma abstração e encapsular essa informação. Então vamos lá ver como é que fica uma versão respeitando o ocultamento da informação. Então, primeira coisa, a gente vai construir um estacionamento e a gente vai colocar a estrutura interna a estrutura de veículos como uma variável privada. Ou seja, de fora da classe estacionamento, essa estrutura interna não vai ser conhecida. Nós vamos continuar criando o estacionamento aqui, na hora que a gente constrói, né, na hora que a gente instancia um estacionamento, a gente cria essa estrutura interna. A estrutura interna, vejam que ela é a mesma, uma hash table, e os pares de valor e chave, né, no caso aqui placa e modelo do carro. Mas a gente abstraiu o processo de incluir um veículo novo no estacionamento. O que foi que a gente fez? A gente criou aqui um método chamado estaciona, para dizer, olha, esse estacionamento está recebendo um veículo. O estaciona recebe dois parâmetros, placa e veículo. Veja que é fácil entender o que é que esse método faz, né? Mesmo que a gente não olhe a implementação. Se a gente olhar só a assinatura do método, estaciona, placa, veículo. Ou seja, eu vou estacionar o veículo com essa placa nesse estacionamento aqui, nessa instância de estacionamento.
Internamente, o que é que a implementação do método está fazendo? Está colocando o veículo, as informações do veículo, dentro da estrutura de dados, hashTable, usando o padrão que está pré-definido agora, placa veículo. Veja que aqui o que é que eu fiz? Eu encapsulei a estrutura interna da lista da hashTable de veículos. Ela não é mais exposta para outros módulos. Os outros módulos só sabem passar as informações necessárias para o estacionamento. Aí vamos ver como é que fica aqui. Aquele mesmo código cliente. O código cliente agora, ele instancia um estacionamento e ele chama um método, chama um serviço, manda uma mensagem para outro objeto. Ele chama o estacionamento, manda uma mensagem para esse estacionamento dizendo assim, olha, eu preciso estacionar um novo veículo e as informações desse veículo são essas. Se, por algum motivo, essa estrutura interna de hashTable precisar mudar, eu não impacto mais o meu código cliente. Eu vou ter apenas uma implementação interna aqui dentro da classe. Então, esse princípio ele deve ser utilizado em todos os níveis, né? A gente vai dividindo as informações e vai fazendo com que os métodos troquem mensagens para alterar essas informações, de forma a proteger os detalhes internos de cada implementação. Uma forma interessante da gente forçar isso é a gente trabalhar com interfaces. A gente cria as interfaces, pensa em como vai ser a troca de métodos de um determinado módulo, não com outra classe diretamente, mas com a outra interface, e depois escolhe as classes que vão implementar aquelas interfaces. Outro princípio importante no projeto é a coesão. A coesão ela quer dizer sobre quais são as funções que a gente escolhe para estarem sendo colocadas em cada módulo, em cada parte menor do sistema. Por quê? Porque por mais que a gente esconda detalhes da implementação atrás de uma função, não é interessante que o mesmo módulo ele tenha diversas funções que não sejam correlatas. Então, idealmente, a gente deve ter uma única ou poucas funções em cada módulo. O conjunto de módulos vai entregar toda a funcionalidade do sistema, mas você não precisa ter métodos ou funções ou pacotes que tenham várias funções que não tenham nenhum tipo de correlação. Então, um exemplo aqui bem simples é você, por exemplo, fazer um método e colocar um ou, seno ou cosseno. Então, você tem um método que calcula um seno ou calcula um cosseno a partir de um parâmetro. Esse tipo de organização ela não é o ideal, por quê? Porque o ideal é você separar as funções. Uma função para o seno, outra função para o cosseno, porque quando os clientes desse módulo vão chamar o método, eles vão passar o parâmetro aqui. Esse parâmetro de cálculo ele não vai ser aleatório ou escolhido pela máquina. Vai ser o código que chama isso aqui que vai escolher. Então, se você tem uma possibilidade de fazer um cálculo de seno ou de cosseno, você já deixa os métodos separados, você não precisa deixar eles juntos. Então, a gente deveria quebrar isso em funções. Isso aqui acontece recorrentemente, a gente passa parâmetros para dependendo dos parâmetros, fazer uma coisa ou outra. Se você tem esse tipo de estrutura no seu método, quebre o método, separe os métodos e deixe que essas opções sejam checadas nos métodos que fazem acesso a esses métodos. Os métodos que a gente chama de métodos cliente. Outro exemplo. Imagine que você tem um pacote, um módulo que vai lidar com a questão de estacionamento. E o estacionamento ele tem gerente, uma pessoa que faz a gerência associada ao estacionamento. Então imagina que você escolhe colocar as informações da gerência dentro da classe de estacionamento. Nome, telefone, CPF, endereço. Qual o problema aqui? O problema é que a gerência, por si só, ela deveria ser uma entidade separada. Então, o ideal é que você tenha um módulo para estacionamento e um outro módulo para gerente. E o módulo estacionamento ele vai ter uma associação com algum gerente, que é o gerente que está naquele momento cuidando do estacionamento. Aqui, por exemplo, um bom exemplo, né, que é a pilha.
O que uma pilha faz? A pilha é uma estrutura de dados. Basicamente, você checa se a pilha está vazia, você tira algo da pilha, você coloca algo na pilha, né, que é o pop para tirar, o push para colocar, e você checa o tamanho da pilha. Pronto, você não precisa de mais informações. Você não precisa de mais métodos. Isso aqui é suficiente para você ter uma pilha implementada e gerida dentro do seu sistema. Todos esses métodos fazem sentido, porque eles são todos ligados à pilha. E aí o que acontece? Quando você começa a ocultar a informação e você começa a praticar a coesão, você começa a separar o seu sistema e a distribuir o seu sistema em vários módulos, e esses módulos vão um chamar serviços do outro. E aí você tem o acoplamento, que são módulos que vão estar acoplados a outros. Então, o acoplamento ele é natural existir. Você não vai conseguir separar o seu sistema em partes menores e essas partes menores não conhecerem umas às outras. Tá? O que a gente tem que controlar é que esse acoplamento ele tem que ser de qualidade, ele tem que ser acoplamentos que façam sentido. Tá? Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui de acoplamentos que não fazem sentido e outros que fazem. Então, um acoplamento super normal que você tem no sistema é quando você tem uma determinada classe que depende de outra classe. Por exemplo, A depende de B. Nesse sentido aqui, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que A usa serviços de B. A é uma classe cliente de B. Idealmente, a classe B ela possui uma interface que é bem estável, que com métodos, com tudo que B faz. E A chama esses métodos da interface de B, ou seja, A não tenta acessar diretamente variáveis dentro da implementação de B. A só conhece a interface de B. Naquele exemplo do estacionamento, a gente viu que a classe estacionamento ela é cliente da interface hashtable, né? Que é uma interface de utilitários aqui, que é uma interface de estrutura de dados que já vem implementada em Java e em outras linguagens. Então, o estacionamento se aproveita dessa interface, constrói toda a sua organização de veículos em cima dessa interface, né? Instancia aqui a classe, quando o estacionamento é criado, ele cria a estrutura de dados e a forma como a hashtable é implementada, ela não é conhecida aqui dentro do estacionamento. Dentro da classe estacionamento, você não sabe como a hashtable é implementada. Então, esse é um tipo de acoplamento interessante, porque você acoplou estacionamento à interface hashtable, mas você não acoplou a implementação específica de como funciona a hashtable dentro da arquitetura Java. Vamos dar um exemplo de acoplamento que não é interessante. Quando uma classe depende da outra, mas a dependência não ocorre via interface, né? Ou a interface da classe é instável. Quando é que isso acontece? Né? Ou seja, como é que uma classe depende de outra, mas não é através de uma interface? Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de duas classes, A e B. A é uma classe que faz uma leitura de arquivo. E B é uma classe que faz uma escrita de arquivo. Vamos pensar aqui na figurinha. Ó. Imagine que você tem um arquivo que está no seu file system, no seu sistema de arquivos. Você tem uma estrutura que lê, que é lá, e você tem uma estrutura que grava. Qual é o tipo de dependência que eu tenho em relação a esses dois módulos? Esse módulo que grava, ele determina a estrutura do arquivo. Qual é o tipo da informação, se eu estou gravando string, se eu estou gravando inteiro, se eu estou gravando em float, em ponto flutuante, se eu estou gravando com ponto e vírgula, se eu estou quebrando linha antes ou depois de um número, qual o tipo de separador que eu estou usando para separar os números, tudo isso está sendo decidido por B. E A, que apenas lê as informações, precisa conhecer esses detalhes de como ocorre a gravação para que A possa ler a informação. Então, o que acontece? Se você olhar aqui, A não tem nenhuma chamada para B. E B não tem nenhuma chamada para A. Mas a classe B, a classe A ela é cliente da classe B, porque a classe A depende da implementação da classe B.
Se por acaso alguém chegar e mudar o formato de gravação, a classe A vai deixar de funcionar corretamente. Então esse é um tipo de dependência que não é interessante. Essa dependência está dentro da implementação, está dentro das linhas de código dos métodos. Ela não está reproduzida na interface das classes. Então, como é que a gente muda um acoplamento ruim para um acoplamento bom? Então, vamos tornar explícita, através de uma interface, essa relação entre A e B. Então, primeira coisa, a gente tem B. B tem uma informação de um total, que se refere a alguma parte do sistema, e B é responsável por gravar essa informação num arquivo. Tá? E você poderia ter outros métodos aqui, mas que não tem por conta de espaço, que você tem outros métodos que são métodos para ler essas informações de arquivo. E o que acontece? A não precisa ler o arquivo. A só precisa saber qual é o total. A informação que A precisa é conhecer o valor da variável. Então a gente coloca aqui um acesso explícito a B. A gente cria esse método getTotal, ou seja, a gente cria uma abstração na interface de B e faz com que A chame essa abstração, b.getTotal. De onde B vai pegar isso, se vai pegar da memória, se vai pegar diretamente de um arquivo, ou se isso aqui for mudado, em vez de um arquivo de texto, agora vai ser um arquivo no banco de dados, vai ser uma tabela no banco de dados, não interessa mais para A. A foi desacoplada, a classe A foi desacoplada da implementação de B, da implementação do arquivo. E agora simplesmente consome esse serviço getTotal do módulo B. Então, voltamos àquele caso de um acoplamento aceitável. Então, quando a gente está fazendo projeto de um sistema, a gente está sempre fazendo um toma lá da cá de maximizar a coesão, ou seja, deixar os módulos cada vez mais enxutos, mas a gente também precisa minimizar o acoplamento. A gente precisa minimizar essas dependências entre os módulos. Deixar essas dependências os mais saudáveis possível, como esses dois exemplos que a gente comentou anteriormente. Então vamos comentar aqui um pouco sobre princípios de projeto. Esses princípios de projeto aqui são bem conhecidos: responsabilidade única, segregação de interface, inversão de dependências, composição mais do que herança, princípio de Demeter, aberto e fechado e substituição de Liskov. A gente vai comentar só alguns deles. O que é que cada princípio desse busca? Ele busca melhorar algum aspecto da propriedade do design do sistema. Tá? Então, os dois primeiros princípios eles tentam melhorar a coesão, outros dois estão relacionados a acoplamento. O princípio de Demeter ele é bem focado na parte de ocultamento da informação, e o aberto fechado e a substituição de Liskov eles estão relacionados à extensibilidade do sistema. 5 desses princípios são bem estudados, com muitos exemplos nesse livro aqui, Clean Architecture, que inclusive tem na biblioteca de Quixadá. Princípios SOLID, né, que a gente chama, que é o Single Responsibility Principle, Open Closed Principle, Liskov Substitution, Interface Segregation e Dependency Inversion. Vamos falar primeiro do princípio da responsabilidade única. Aqui tem a ver com a ideia de você ter uma coesão máxima, né? Ou seja, o módulo ele fazia apenas uma única coisa. Tá? Então, você tem uma responsabilidade, por exemplo, de calcular um índice de desistência de uma disciplina. Você vai colocar isso no método, aquele método tem essa responsabilidade. Mas se a gente perceber, na mesma função, nós temos outra responsabilidade, que é imprimir o índice de desistência. Então, quando esse método foi chamado, ele fez duas coisas. Calculou o índice e imprimiu o índice. São duas responsabilidades distintas. Vamos ver como ficaria se a gente fizesse uma separação das responsabilidades daquele mesmo exemplo. Então, o que nós teríamos? Primeiro, nós temos um método, um módulo, um componente, pacote, o que você quiser chamar. No caso aqui do Java é classe. Então, a classe disciplina. Essa classe disciplina, eu vou ter uma responsabilidade dentro dela, encapsulada dentro de um método, que é calcular o índice de desistência. Esse método só vai fazer isso, vai calcular o índice e retornar o índice. E em outro módulo do meu sistema,
no caso aqui ele está chamando de uma classe console, eu vou ter um método que é imprime o índice de desistência. Esse método aqui, ele tem uma dependência com disciplina, porque ele faz uma chamada a esse método de cálculo, e executa a responsabilidade que lhe é inerente, que é imprimir o índice de desistência. Então, essa parte menor aqui, esse método tem uma responsabilidade, que é imprimir o índice, mas ele interage com disciplina para buscar essa informação. E disciplina, por sua vez, fica apenas com a responsabilidade de cálculo. Então, a gente separou a interface com o usuário em um módulo e a lógica, a regra de negócio em outro módulo. Quais são as vantagens da gente fazer esse tipo de separação? É que quando você separa a regra de negócio, que a gente pode chamar de classe de negócio da disciplina, ela pode ser usada em outros momentos. Então imagine que outras partes do sistema também precisam acessar o índice de desistência em algum momento para mostrar aquilo para o usuário, em outro tipo de interface ou em outro tipo de tela. Se você fez uma separação correta, você reusa aquele método de cálculo várias vezes em outras partes do seu sistema. Então, uma separação interessante para você estar fazendo é sempre pensando que questões de interface você vai estar trabalhando, por exemplo, no front-end, e questões de negócio, regras, cálculos, você vai estar fazendo no back-end, na retaguarda. Um outro princípio para a gente comentar aqui, que é o princípio da segregação de interfaces. O princípio da segregação de interfaces é semelhante ao de responsabilidade única. Ou seja, se você tiver uma interface, mas essa interface tiver muitas coisas distintas, você está colocando responsabilidades dentro de uma interface que não são afins, que não são correlatas. Vamos ver um exemplo. Esse exemplo aqui, a gente tem uma interface para lidar com o funcionário. Essa interface tem, por exemplo, um método getSalário. Tudo bem, todo funcionário vai ter um salário. Mas tem outros dois métodos, getFGTS e getSeap. FGTS é uma coisa que só funcionários que são CLT, carteira assinada, eles possuem. E SEAP é um termo, é uma sigla para um código único utilizado por servidores públicos federais, ou seja, bem específico. Então você tem a mesma interface lidando com dois tipos de funcionários distintos, funcionários de empresas privadas, CLT, e funcionários públicos federais. Então você tem mais de uma informação na interface. E aí você vai ter que ficar lidando com inconsistências, como por exemplo, quando você estiver falando de um funcionário de empresa privada, o que é que getSeap vai retornar? Vai retornar um erro, vai retornar vazio. E quando você estiver falando de um funcionário de empresa pública, o que é que o FGTS vai retornar? Vai retornar vazio, vai retornar um erro? Vamos ver como ficaria essa mesma ideia de interface usando o princípio de segregação das interfaces. Veja que aqui eu não estou falando de implementação, mas a forma como a gente junta as interfaces tem impacto na implementação, porque eu preciso saber lidar com essas funções que não fazem sentido. Eu vou gerar um exception, um erro, eu vou retornar um valor vazio, eu vou retornar nulo. Então, o ideal é segregar as interfaces. Então, veja que aqui eu fiz uma segregação das interfaces. A interface funcionário ficou apenas com salário, que faz sentido para qualquer tipo de funcionário. A interface funcionário CLT ficou com as informações de FGTS e vão ter outros métodos aqui que sejam inerentes a esse tipo de relação funcional. E funcionários públicos vão ter uma interface separada para esses. Tá? O que é que vai acontecer com um determinado módulo, uma classe, por exemplo, que implementa funcionário CLT, funcionários para CLT? Aquela classe ela vai ter duas interfaces, ela vai implementar as duas interfaces. Um outro princípio interessante é o princípio de preferir composição à herança. Tá? Qual é a história disso? A história disso é que quando surgiu a orientação a objetos, nos anos 80, muitas pessoas foram na linha de que a gente ia conseguir reusar muita coisa em larga escala nos sistemas quando a gente utilizasse a herança. Tá?
Então se convencionou utilizar a herança para tentar criar partes do sistema que fossem reusáveis. Então uma abordagem típica era criar uma estrutura, uma hierarquia de classes do sistema que representasse essas relações de um tipo, né, uma especialização. Então, por exemplo, um motor gasolina, ele é um tipo de motor. E aí isso ia para o código, né, dessa forma, uma classe motor gasolina estende a classe motor. A ideia aqui seria que todos os atributos e métodos de motor já fariam parte automaticamente de motor a gasolina. A relação de composição, ela é uma relação mais leve, por exemplo. Ela é uma relação apenas de posse. Então, imagine um painel. O painel possui conta-giros, uma parte do painel. Então, qual é a ideia da composição? Eu poderia ter pensado aqui em painel, uma classe, e aí painel com conta-giros ser uma herança, herdar de painel. E aí eu faria a composição do painel. Mas isso ia gerar uma hierarquia de painéis muito grande, porque eu tenho uma variação muito grande de painéis possíveis. Então o ideal é que você utilizar a composição sempre que possível, ou seja, não forçar o uso da herança. Vamos ver um exemplo. Então imagina aqui, por exemplo, que eu estou querendo criar uma pilha, uma classe pilha, e como base dessa pilha eu vou usar um array básico, que é uma estrutura mais básica ainda do que a pilha. E vou colocar lá os meus controles para implementar a stack. Isso aqui é um uso forçado de herança. Você não precisa dizer que a pilha vai herdar do array. Você pode simplesmente criar uma stack e dentro dessa stack você tem um array que vai guardar os elementos da pilha. Mas você não precisa, você usou composição aqui ao invés de herança. Uma pilha não precisa herdar de array list. Ela precisa conter um array list. Outro princípio interessante, principalmente quando a gente está usando frameworks modernos que tem muitos serviços, muitas funções já pré-implementadas, é o princípio de Demeter. Né? Qual é a ideia do princípio de Demeter? É você evitar longas cadeias de chamadas de métodos. Né? Então, aqui, por exemplo, em Java, isso acontece demais, às vezes. Que você tem um objeto que chama outro, que chama outro, que chama outro método, que chama um método de outro objeto. Então, como é que você lê uma linha dessa? A gente tem que ler assim, esse objeto, essa linha aqui, objeto.getA, retorna um objeto. Esse objeto que retorna aqui de A, ele tem esse método getB, que retorna um outro objeto. Esse objeto tem um método getC. Esse método getC, por sua vez, retorna um outro objeto. Né? E esse objeto tem o método getD. E o método getD retorna mais um objeto, que esse sim tem esse método aqui, get, o que eu preciso. Veja que aqui eu posso estar lidando com 1, 2, 3, 4 classes diferentes. Né? 4 tipos diferentes de classes, só para chamar esse método aqui, que é o que você precisa. O que é que vai acontecer com essa linha de código? A classe que implementa essa linha de código vai estar acoplada a 4 tipos diferentes de classes. Então, qual é a ideia do princípio? A ideia do princípio é que você siga critérios bem simples para definir se um determinado método vai ser chamado ou não. Então, por exemplo, se você está aqui numa classe, numa determinada classe, módulo do sistema, você pode chamar métodos da própria classe. Né? Você pode chamar métodos de parâmetros internos da classe. Né? Então, por exemplo, você tem aqui o T2, que é esse P. P é do tipo T2, é o tipo 2, uma classe do sistema. Ela foi passada como parâmetro para esse método. Então, esse método ele pode chamar ou métodos desse parâmetro. Porque esse parâmetro aqui já é conhecido. Esse acoplamento já vai existir porque esse parâmetro está sendo passado aqui. Se você criar uma nova instância no contexto desse método, você também pode chamar funções dela. E você pode chamar funções de atributos do módulo, porque também já vão ser conhecidos.
Esses são os 4 casos em que você pode chamar métodos. Esse método aqui, por exemplo, está violando. Por quê? Porque ele está pegando P, que é o tipo 4 aqui que foi passado como parâmetro, está chamando o método getX. Até aqui tudo bem. O problema é que getX vai retornar um valor, que a gente não sabe qual é o tipo, que vai chamar getY, que vai chamar getZ, que até fazer algo. Isso aqui viola o princípio de demida. O que seria, qual é o problema aqui? Qual seria o ideal? O ideal é que esse P aqui, esse tipo 4, ele já tivesse essa informação aqui disponível para ser chamada diretamente por M2. Aqui, de certa forma, é como se a gente estivesse fazendo o seguinte: a partir de uma determinada classe, a gente está atravessando várias outras para pegar uma informação lá na frente. Então, para finalizar aqui, eu não vou falar de todos, a explicação está bem interessante no livro, mas quando você está fazendo um projeto, mesmo um projeto curto como esse da disciplina, responsabilidade única, segregação de interfaces, usar a composição e evitar ao máximo utilizar a herança e o princípio de demita, eles já vão fazer uma diferença muito grande na coesão, no acoplamento e no ocultamento de informação do seu projeto. Tá? As propriedades de projeto relacionadas à extensibilidade, elas são um pouco mais complexas e você só consegue pescar bem aqui a ideia do princípio quando você já está precisando fazer mudanças no seu código e estender o seu código para incluir requisitos novos. Né? Então, isso aqui fica para vocês estarem utilizando no futuro quando vocês estiverem trabalhando em projetos de mais longo prazo. Mas de impacto imediato, responsabilidade única, segregação de interfaces, evitar herança, preferir composição e o princípio de demita, eles já vão trazer um ganho muito grande para o projeto de vocês.